tenho conversado pela web, pelas redes sociais, pessoalmente, com muitos petistas, pessoas que defendem a presidente Dilma. Independente do meu ponto de vista pessoal, é importante saber ouvir, tentar entender o ponto de vista do outro, descobrir porque mais de 40% dos brasileiros votou nessa mulher. Algum motivo forte deve existir, e ninguém melhor do que os seus próprios eleitores para explicar como eles veem esse tal governo. Eu voto na Dilma porque ela tirou milhões da pobreza. Ninguém fez tanto pelo social quanto ela. Sem o Bolsa Família, os miseráveis ainda passariam fome. E nenhum desses riquinhos de merda dariam a mínima por eles. O problema é que se colocar o PSDB, o Brasil vai voltar tudo para trás, que foi o PT que construiu e acabou. Volta. Mais ou menos foi isso que eu ouvi e li dos eleitores da Dilma no início desse segundo turno. E nós do Avenida Cult fomos pesquisar. Afinal, não se pode admitir nem a pobreza e nem a fome. Muito menos pensar que o nosso país poderia regredir. Ou seja, tentamos avaliar o ponto de vista do eleitor do PT, seus medos, suas preocupações, seus entendimentos. Em alguns momentos temos atacado a Dilma em outros vídeos. E sim, podemos estar errados. Um dos maiores medos que temos visto é a respeito do programa Bolsa Família. Se o Aécio manteria, se é verdade mesmo que a Dilma vai manter esse programa. Época de eleição, todo mundo promete tudo. Sempre foi assim, sempre vai continuar sendo. O nosso compromisso é com a pesquisa. Se os fatos mostrarem Dilma, é Dilma. Aécio é Aécio e ponto. Se bem que, particularmente, eu prefiro o Obama. Mas ele já está trabalhando lá no Canadá, no Alasca. Você já ouviu falar do projeto de lei do Senado 448 de 2013? Ele pretende transformar em lei o programa Bolsa Família. O autor é o Aécio. Como é que funciona atualmente? O Bolsa Família é um programa, então não é uma obrigação do Brasil, do Estado, pagar esse valor mensal para as famílias. O governo que estiver lá ocupando o cargo, a presidência da República, os deputados, eles podem tirar o programa se eles acharem conveniente. Esse programa leva o governo federal a todos os meses depositar uma quantia para famílias que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Esse é um detalhe muito importante. Atualmente o Bolsa Família é programa. Programa depende do governo que lá está. A proposta do Aécio de transformar em lei vai ter que cumprir o governo que tiver lá ocupando o cargo. Então, caso aprovado a lei do Aécio, para com essa história de programa, o brasileiro que recebe esse valor passa a ter uma garantia. O Brasil passa a pagar transferência de renda mensal, como o 13º salário é uma lei. Quando você recebe, não vem o PT e fala: eu paguei o 13º salário para você, graças ao PT você tem o 13º salário. Não, é lei, tem que cumprir. Férias é lei, tem que cumprir. Saúde é lei. Você procura um hospital público, por pior que seja a saúde, você tem o direito de ser atendido e não ter que pagar. Então vira mais uma lei, um direito de transferência de renda para essas famílias em situação de pobreza. Quando você pensar se é o PSDB ou o PT que é responsável, não, nenhum dos dois. É o Brasil que é responsável por pagar essa transferência. E qual é a nossa opinião do Avenida Cult sobre essa lei, essa situação aí, essa discussão do Bolsa Família? A proposta do Aécio é transformar em lei. Então vira uma obrigação do Estado. O Estado tem que pagar aquele valor mensal, esse programa de distribuição de renda. Para com essa história de usar rótulo do Bolsa Família ou Bolsa Escola. A Dilma, por outro lado, ela não quer lei, ela quer programa. Não, esse programa é meu. Eu que criei, eu que tirei todo mundo da pobreza, eu que salvei o Brasil e todo mundo come hoje por minha causa. Na verdade, essa é uma estratégia política conhecida como voto de cabresto. Segundo a Wikipedia, é um sistema tradicional de controle de poder político.
através de alguns fatores: abuso de autoridade, compra de votos ou utilização da máquina pública. Um sistema super antigo, né, usado no tempo do coronelismo. Alguns críticos da mudança de governo falam que a gente pode regredir demais o Brasil em função caso a Dilma saia. Na verdade, a gente não pode. O Brasil já está vivendo uma situação de ditadura, de coronelismo em alguns fatores. E aí, você entendendo o que é o voto de cabresto, você vai entender isso. Vamos analisar item por item. Primeiro é abuso de autoridade. Tivemos algumas situações muito questionáveis, muito complicadas, especialmente em relação à imprensa brasileira. Jornalistas foram perseguidos pelo governo do PT. Tivemos o caso do Santander, em que, mediante pressão do governo, o jornalista foi despedido, perdeu o emprego, porque expressou ali a sua opinião, seu ponto de vista sobre a situação futura do Brasil, com base nas informações que tinha. O caso da Empíricos, que sofreu perseguição, foi processada, a justiça mandou tirar do ar os seus anúncios. Depois o caso foi julgado e foi tido como um absurdo, uma agressão política. E aí os anúncios voltaram e a Empíricos está aí promovendo a informação novamente. Tivemos o caso dos Correios, tivemos vários casos que não dá para se analisar individualmente, né? Não, isso é verdade, aquele é mentira e tal. Mas dado o conjunto de casos, a recorrência, a nossa impressão é bem clara. Há um constante abuso de autoridade por parte da ditadura Rousseff. A questão da compra de votos é outro aspecto do voto de cabresto. Compra de votos, na época lá do coronelismo, era pegar o dinheiro, dar na mão do eleitor e falar: toma, recebeu o dinheiro? Vai lá e vota, senão a gente conversa depois. Isso não acontece, né? A Dilma não vai lá e dá dinheiro e o eleitor vota. Ela faz ao contrário, ela usa o esquema do cartãozinho do Bolsa Família. E aí vem a utilização da máquina pública. Então são esses dois elementos funcionando juntos que caracterizam esses dois aspectos do voto de cabresto. Você é ao contrário, olha, vota na Dilma que vem dinheirinho depois. Vota na Dilma que vem dinheirinho depois. Não vem dinheirinho da Dilma. Quem paga a Bolsa Família é o cidadão brasileiro com imposto. Se você paga o imposto, o governo arrecada e redistribui. Não é a Dilma que paga nada. Ela toma as decisões adequadas ou inadequadas em relação ao funcionamento do Brasil. Você não pode eleger uma presidente porque ela te dá dinheiro. Não é função do presidente distribuir dinheiro. Uma curiosidade, cabresto é esse acessório aí que vai no focinho do burro. Geralmente o burro é a figura usada nas charges lá do período do coronelismo para mostrar o eleitor sendo feito de bobo, sendo ameaçado, conduzido. Então é um instrumento de pressão no eleitor para conduzir ele a fazer o que o político deseja. No caso, o nosso cabresto é o cartãozinho. O cartãozinho é usado para compra de voto e é usado para a utilização da máquina pública. Isso é feito de uma forma psicológica, de uma forma mental, não é algo direto, né? Não chega ali o político e dá o Bolsa Família, tô te comprando voto, ou você votou em mim, agora eu vou te dar porque você votou em mim. Não é assim. É uma questão psicológica. O eleitor, o brasileiro ali em situação humilde, que precisa do dinheiro para comer, ele recebe o cartãozinho. No cartãozinho tem o logotipo do governo do Brasil, do governo federal. Então a primeira conexão que a pessoa humilde, que não tem acesso à cultura, muitas vezes, mora numa favela, mora num bairro muito pobre, muito humilde, a primeira conexão que ele faz é que o governo, o presidente da República foi quem deu isso para ele. Aí o presidente reforça isso num discurso político, numa propaganda política, que sou eu que estou te dando comida, sou eu que estou alimentando pessoas em situação de risco. Aí ele já vai, cada vez que ele vai sacar o dinheirinho, ele vai fazendo essa conexão. É psicológica, é um tipo de reforço psicológico. A pessoa se sente ameaçada economicamente em tirar a presidente da República atualmente, ou o partido que está lá exercendo, o partido governista. Ele fica com medo, ele fala, não, peraí, eu não tenho certeza, agora eu ganho dinheiro, se tirar a presidente eu vou perder isso daí.
eu posso perder o dinheirinho que eu ganho. E a coisa tá complicada, tem inflação, ele nem pensa em inflação, ele pensa aumentou os preços, tá tudo muito mais caro. Imagina se eu perder o Bolsa Família, que é a Dilma que dá. Ele já faz a conexão, que é uma obra da Dilma, o que não é. E aí vamos então a um caso prático. Uma reportagem da revista Carta Capital ilustra bem esse problema brasileiro. Trata do caso da diarista, o nome está lá na revista, eu prefiro não colocar, de 44 anos, que vive em um apertado barraco, comunidade erguida no entorno de um lixão. Oh, coitadinha, ela deu luz a 12 filhos e buscou alimentá-los como pôde. Aí está um exemplo da fabricação de voto. A função da presidente da República é a ordem e o progresso. Por isso que a gente tem uma bandeira ainda para lembrar todo mundo que a função não só da presidente como do Brasil é ordem e progresso antes de qualquer coisa, não é dar comida. Se você não toma soluções adequadas, você começa a criar uma situação de fábrica de eleitor, né? A pessoa tem ali 12, 15, 20, 30 filhos. Em comparação, por exemplo, a China, que é um país que cresce, que tem uma outra condição econômica, é a segunda maior economia do mundo, ele só permite ter um filho. E aí depois ele dá direitos especiais em alguns momentos para ter 2. No Brasil, o pobre, as pessoas mais humildes, que tem baixa escolaridade, que é o público aí da turma da Dilma, que ela tenta angariar voto com esse esquema do voto de cabresto, eles têm 3, 4, 5, fácil, toda a família praticamente tem uma tonelada de filhos ali. Essa matéria é do UOL. Então veja o que acaba causando a estratégia da Dilma. O primeiro aspecto, uma elevada natalidade. Aquele casal que já tinha 3, 4, 5 filhos, pela formação cultural deles, de origem humilde, que acreditam que ter filhos é necessário como uma forma de proteção na velhice, um investimento econômico, a formação de uma família grande, forte. O pobre vê o ter mais filhos como algo interessante, algo faz parte da cultura deles. Enfim, é bastante comum você ver nas classes menos favorecidas mais filhos e nas mais favorecidas menos filhos. Aquele que tem mais condição, ele pensa em cuidar melhor do filho. O que tem menos condição, muitas vezes até desrespeita o estatuto da criança e do adolescente. Ele não cumpre todas as exigências em torno de uma criança. A criança, para ele, é um detalhe. Em um país que não cresce, que o crescimento é zero ou até menor, como a recessão que a gente teve nesse ano, isso cria uma situação insustentável. A preocupação não é se a pessoa que mora na favela tem um monte de filho ou tem menos filho. A questão é que o próprio programa Bolsa Família fica em uma situação econômica insustentável. Você começa a pagar esse dinheiro que você distribui para as pessoas menos favorecidas. Essas pessoas começam a ver as vantagens, ter mais filhos, pedir mais programa, e por aí vai, você vai multiplicando esse gasto de uma forma que chega uma hora que o governo não tem condições financeiras de pagar. Já não teria se houvesse crescimento. Imagina numa situação onde sequer o Brasil cresce. Então é uma loucura econômica, isso é irreal, é fantasioso. Por isso que o Brasil está afundando, e está afundando rápido e feio. E está gerando um problema social, como as manifestações que a gente teve no ano passado. As pessoas estão começando a ver que o país está indo para o lata do lixo. E a única coisa que sustenta essa aprovação a essa mulher é esse constrangimento de estou dando comida para pobre. Então vote em mim para manter o combate à pobreza. Uma puta de uma hipocrisia. O fato é que você não é capaz de oferecer crescimento nenhum, não oferece parâmetro de pagamento para esse programa nenhum. Todo mundo recebe, o importante é que vote, só isso. Votou, ganhou dinheirinho. Em comparação, como eu disse, na China é um país que cresce 7,5% ao ano.
Lá, crescendo assim, eles restringem esse auxílio, esses benefícios, porque eles também tiraram muita gente da pobreza, da vida agrária. Eles passaram por desafios que podem ser comparados ao problema do Brasil da fome nos últimos anos. Mas eles impuseram várias regras. Você quer melhorar de vida, mas não entope o mundo de filho, porque senão não vou ter como pagar os seus filhos. Filho custa dinheiro. E vamos colocar um país que cresça 7,5% ao ano, senão não tem dinheiro. Então é uma visão equivocada de que Dilma tirou alguém da pobreza ou alimentou alguém. Isso é mentira. O que ela criou foi uma farsa, uma condição temporária durante 4 anos à custa de um enorme problema econômico, um enorme problema social, resultando na verdade numa fábrica de pobreza. A situação atual não permite manter todos esses benefícios, manter tudo isso, porque daqui a pouco a gente vai ter que vender as escolas para pagar a Bolsa Família, vai ter que vender o hospital para pagar a Bolsa Família, vender a polícia, despedir o policial. Ou seja, é uma fatalidade, sem dúvida, que o pobre não tem o que comer, estão em situação de pobreza extrema. É uma fatalidade, mas não é fazendo uma coisa tão irreal, tão delirante, que você resolve essa questão. Os países desenvolvidos atualmente, Estados Unidos, Europa, eles não precisaram de um programa Bolsa Família porque eles usaram a ordem e o progresso. Eles usaram, a gente não usa. A gente quer criar um sisteminha, uma malandragem, um jeitinho brasileiro. Vamos pegar o dinheirinho, começar a dar para todo pobre que aparece. É lindo, é bacana, mas quem é a pessoa que está mais arriscada a se dar mal nessa brincadeira é o pobre. Ele, daqui a pouco, com essa falta de crescimento que essa incapaz nos oferece, aliado a uma distribuição irresponsável de dinheiro, daqui a pouco ela pode chegar e cancelar o Bolsa Família. E aí você vai ver essa questão da lei do Aécio, que é muito provável que Dilma cancele o Bolsa Família, porque ela é contra transformar em lei. Por isso o motivo desse vídeo, fim do Bolsa Família. Já que Dilma não criou nenhuma situação sustentável e ela não deseja transformar em lei esse direito, essa autopromoção dela em torno dessa suposta solução em torno da pobreza só me remete a uma situação que daqui a pouco ela vai falar: olha, não tive outro jeito, vocês sabem que eu sou a pessoa que faz tudo por vocês, mas agora o dinheiro acabou, vamos cancelar um pouquinho dos benefícios. Ela é a pessoa que me remete a uma dúvida, a uma insegurança, que é muito provável que ela não mantenha mais esse programa. Temos aí mais uma reportagem ilustrando esse ponto de vista. Uma reportagem da Folha falando que raiva do PT e medo de perder o Bolsa Família causam votações extremas. Em um município afastado da capital, um local humilde, uma moça que recebe o Bolsa Família deu ali a sua impressão sobre essa situação do benefício. Votei em Dilma e voto nela de novo no segundo turno, porque o benefício, o Bolsa Família, é tudo o trabalho dela. Essa é a impressão que as pessoas mais humildes têm, como a Josiane, de 18 anos. Ela ficou grávida aos 16, da Ana Clara, que agora tem 2, e já está no esquemão de se inscrever no programa logo logo para virar eleitora da Dilma. Não, eleitora da Dilma ela já é. Né? Ela sabe que na cabeça dela, no entendimento humilde dela, ela tem que votar na Dilma para ter o cartãozinho garantido, o pagamentozinho mensal, no esquema de cabresto, e aí ela já se inscreve, porque a mãe dela já se inscreveu, já ganhou, já teve a filhinha. Essa é a realidade da Josiane. O que a Josiane, com 18 anos, tendo uma filha pequena, vai fazer? Vai fazer uma faculdade? Vai ter educação de qualidade? Que futuro que a Josiane tem? Né? O governo, em vez de oferecer uma solução para que pessoas assim tenham menos filhos e tenham mais futuro e qualidade de vida, o governo oferece tipo uma ração. Ó, tô aí uma comidinha, vote na Dilma e vamos que vamos. Aí alguns críticos podem colocar um outro ponto de vista.
A Dilma fez muito. Ela multiplicou a capacidade de pagamento do Bolsa Família para muitas e muitas famílias. O PSDB, que tinha os programas de redistribuição de renda, não dava Bolsa Família para ninguém, nem tinha Bolsa Família na época do PSDB. Aí a gente vai ver a história mais para frente, como eu falei, não é verdade isso. Mas tudo bem, vamos imaginar que a Dilma realmente deu um monte de Bolsa Família para todo mundo. Então essa mãe aí com 12, com 3, com 4, com 5 filhos, não precisa de educação, não é verdade? Porque a Dilma não melhorou a educação, ela deu Bolsa Família. A criança está em casa, está comendo, para que ampliar o seu nível cultural e poder alçar outras possibilidades na vida, outros empregos, trabalhos mais qualificados? O importante é ter 5, 6 filhos em casa comendo. Né? O importante não é criar um programa sustentável de crescimento de qualidade de vida brasileira. Dane-se a lei, tem 5 crianças em casa comendo, com cartãozinho de Bolsa Família, essa é a lógica da nossa presidente, tá tudo bom. E como tem um monte de filho, se um ficar doente, qual que é o grande problema? A outra tem 12, morreu um, que se dane, corta em pedacinho, faz uma sopa e dá para os outros. Ué, né, ainda dá uma ampliada ali no nível alimentar dos 11 que sobraram, porque não vai ter um hospital que resolva os problemas, a qualidade está péssima. Tá todo mundo em casa, ninguém sai nem para ir na saúde que não tem, nem na educação não tem, não precisa de transporte. Para que ônibus? Para que barco, navio? Para que metrô? Dane-se isso, o importante é ter Bolsa Família, é comer. Comer, não fica em casa quieto, não fica doente, não enche o saco. E tenta, por favor, não matar ninguém. Né? Porque, pensa bem, você que defende tanto essa linha do PT, se você tiver uma filha e ela foi estuprada, não reclama, não fica chateado. Porque, pensa, o estuprador, ele comeu a sua filha e comeu o Bolsa Família também. Né? Porque o criminoso, ele recebe o Bolsa Família. Não há um pré-requisito de apresentar um atestado de antecedentes para receber o Bolsa Família. Vamos que vamos pagar. Você vota. E isso que interessa, tá aqui. Porque, coitado, né? Então, se você não entendeu ainda na ironia que eu estou colocando, o Bolsa Família, o custo desse tipo de iniciativa econômica equivocada, colocar a carroça na frente dos bois, é que você tira a verba de outras áreas, o Brasil para a qualidade de vida fica um lixo, logo não vai ter dinheiro para pagar o Bolsa Família, a Dilma vai cancelar o Bolsa Família, porque ou ela vai cancelar a polícia, ou ela vai cancelar a escola, fecha a escola, manda todos os professores embora, e olha que legal, todas as crianças do Brasil vão comer. É uma lógica absurda. Se você parar para todo mundo comer, o Brasil não anda mais, daqui a pouco também nem comer você vai. De novo, obrigação de presidente é ordem e progresso. Distribuir dinheiro é voto de cabresto, é malandragem, é safadeza. Essa lógica é o que os economistas estão criticando, os intelectuais, porque eles entendem a burrice, o absurdo disso. E aí fica a visão para o brasileiro, uma situação que ele entende que a Bolsa Família é isso. Eu mantenho a Dilma, tudo bem, eu dou meu votinho para ela e recebo o meu dinheirinho atrás. O Aécio eu não sei, estou em dúvida, não sei se ele vai manter. Me dizem que ele é rico, que ele protege os ricos, que ele não está nem aí para os pobres. Então eu estou com medo, nele eu não voto. Vivemos então em uma situação de voto de cabresto. Essa turma fica com medo e vota na Dilma e essa estratégia do PT. Do outro lado, que fique bem claro, a estratégia do PSDB é: eu vou me preocupar com o crescimento, é o que a Aécio propõe. E isso é obrigação, eu não vou nem parar para pensar se eu pago ou não pago. Pago, ponto final, vou me focar no crescimento, não vou sentar em voto de cabresto para falar que eu mereço o cargo de presidente da República. Isso é escroto, para dizer o mínimo. Tão óbvia é a questão que alguns integrantes da sociedade já começaram a alertar. O Fernando Henrique declarou recentemente que o PT tem se valido disso. Né? Então o PT está fincado nos menos informados, o que coincide de ser os mais pobres.
Não é porque são pobres que apoiam o PT, é porque são menos informados. Então é mais fácil você iludir uma pessoa humilde que não tem acesso à informação, que não vai estar assistindo esse vídeo do YouTube, não tem acesso à internet. A única coisa que chega na mão do morador da favela ali, às vezes, é o cartãozinho do Bolsa Família, que é o ouro da vida dele, ele não perde de jeito nenhum. Então vai lá o Fernando Henrique alerta, olha pessoal, abre o olho, vocês estão sendo manipulados. Já veio o seu Lula e já critica, não, pode parar, o que é isso? Isso não é verdade, o nordestino não é menos informado, não é por isso que a gente foi mais votado lá no Nordeste, isso é um desrespeito. Aí as declarações dele, é um absurdo que o Nordeste e os nordestinos sejam caracterizados como ignorantes ou desinformados por seus votos. Foi o que o seu Lula falou. Infelizmente, aí está aí uma matéria da Fundação Lauro Campos, basta você se informar, seu Lula, você ter um mínimo de nível cultural, pesquisar, né? Só para lembrar, você é um metalúrgico, você está querendo discutir com um professor de faculdade, um intelectual, Fernando Henrique, meu, cai na real, cidadão, né? Basta você ir lá e estudar a pesquisa nacional de amostra de domicílios, que é uma pesquisa do governo, se é que precisa para isso, porque é fácil de você imaginar, que no Sudeste, com mais recursos, a escolaridade é maior, isso é óbvio. Não torna o morador do Sudeste melhor ou com mais direitos, torna ele mais informado, torna ele com nível cultural melhor, isso é óbvio. Então tá aí, né? O Sudeste é a primeira região do país onde a população estuda há 8 anos. No Nordeste é exatamente ao contrário, fica lá atrás. O Nordeste ainda fica bem atrás das demais, com uma média de apenas 6 anos. Tudo que a gente expõe aqui está na internet, basta você entrar e pesquisar. Então o Lula tem aberto a boca para falar besteira. E aí ele colabora com a desinformação do público brasileiro, educando besteira, falando besteira. É importante a mídia começar a ignorar esse cidadão. A sociedade já está se revoltando com essa história ridícula do Bolsa Família funcionar num sistema de voto de cabresto, que é o sistema que a ditadura Rousseff segue. Então aí um exemplo da associação lá no Paraná, não tiveram uma ideia tão boa, né, mas mostra a revolta deles. Eles falaram, vamos suspender o direito a voto para todo mundo que seja beneficiário de programa de transferência direta de renda, que é como é o caso do Bolsa Família. Porque não dá assim, né? Se compra o voto do cidadão, o cara não pensa se a Dilma é boa para o país. O sujeito vai e vota porque ganha dinheiro dela no entendimento limitado do nível cultural dele. E aí chegamos à prova cabal e definitiva, que é o projeto de lei do Senado 448 do Aécio. A ficha de tramitação é essa. Você pode acessar na internet, basta você digitar esse título aí, Projeto de Lei do Senado 448/2003. Você entra lá, você vai acessar isso aí. E aí tem a situação atual da tramitação. A última coisa que foi feita nessa tramitação, lá no andamento do projeto de lei, foram essas intervenções de alguns senadores. Né, porque é sempre bom lembrar que isso é um projeto para tornar lei o direito do brasileiro se alimentar. Poxa, o brasileiro precisa comer. Poxa, coitadinho do brasileiro. Então temos que transformar em lei para garantir esse direito. E aí a Dilma fala isso desesperadamente lá na TV, que ela é a rainha dos pobres, que ela garante o direito, que o outro vai acabar com o direito. Mas o que a gente vê é que o senador Humberto Costa, foi o último movimento, aí foi a última ação prática lá no Legislativo, ou seja, o que o político fez lá em Brasília para ver se ele faz mesmo o que ele te fala no discurso político. Né? Porque a base da política, você sabe qual que é. O cara fala uma coisa, mas faz outra. A Dilma fala uma coisa, mas ela faz outra. E aí está aí a prova. O senador Humberto Costa interviu lá no projeto de lei e pediu para tramitar com outro projeto de lei. Falou, não vão aprovar não. Coloca esse com aquele, mistura esse com outro, não vão aprovar esse não. Veio a senadora Ana Rita e adicionou complicação. Falou, não, espera aí, Bolsa Família
Não é uma coisa tão simples. Vamos mandar lá para a Comissão de Direitos Humanos. Veio o seu Humberto Costa e pediu também para mandar para a Comissão de Assuntos Econômicos. Aí a gente vai consultar quem é essa turma, senador Humberto Costa e senadora Ana Rita. É a turma do PT! Aí você vê a malandragem da dona Dilma e sua equipezinha. Vamos chamar de equipe, porque você não pode chamar de quadrilha sem estar condenado criminalmente, né? Então vamos chamar de equipe. A equipezinha do PT fala que defende o Bolsa Família, mas não defende nada. Lá em Brasília, eles são contra o Bolsa Família. Não querem que seja lei. Quando for conveniente, a gente paga. Quando não tiver dinheiro, que é o que vai acontecer nos próximos 4 anos, ela vem, se desculpa, diz que sempre defendeu e não vai pagar nada. Então está aí a prova, o PT não quer transformar o Bolsa Família em lei, ele é contra o direito do brasileiro de ter o seu pagamento mensal, ele quer manter o sistema de voto de cabresto, ele continua, a última pessoa a intervir foi esse sujeito, que é o senador Lindenberg Farias, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, não bastou os dois. Mandaram lá para a Comissão de Assuntos Econômicos. O que é a Comissão de Assuntos Econômicos? É ver se tem dinheiro para pagar o Bolsa Família. Né? Então, se tem alguma função de mandar para esse sujeito, Lindenberg, é para ver se tem dinheiro. Ou seja, o PT não sabe se tem dinheiro para pagar o Bolsa Família. O PT não admite transformar isso em lei, porque o objetivo da Dilma não tem nada a ver com dar comida para brasileiro. Nada. O objetivo dela é manter o brasileiro num sistema de cabresto de voto. Então não delirem. Tá entendendo como é que funciona a coisa? Isso se chama marketing político. É outra informação para você estudar lá na Wikipedia, na internet, descobrir o que é o marketing político. É a estratégia usada por um candidato para se dirigir a um grupo de eleitores que ele espera alcançar, que ele espera convencer. O marketing dela leva essa mensagem para um grupo de eleitores mais humilde, que mora ali numa situação de carência, que, se você for pensar, as pessoas que têm um nível de escolaridade, de conhecimento intelectual, para poder entender essa malícia toda, é uma fração muito menor. Você leva essa informação para as pessoas com menos escolaridade, você vende muito mais fácil. Então ela opta por essa mensagem. Um exemplo que você pode se lembrar foi o Kennedy lá nos Estados Unidos, usando o marketing do orgulho, né? Vamos chegar na Lua, não porque é fácil ou porque é difícil, mas porque nós podemos, americanos! E aí os americanos, Kennedy, uau, Kennedy, chegaram na Lua, viram que é um deserto. Oh, nossa, chegamos, porque nós podemos, não ganhamos nada com isso. Apenas nos promovemos pelo mundo, levantamos o orgulho americano e isso gerou lá um retorno, enfim, é uma outra história. Mas o Kennedy usou essa função básica do ser humano, o orgulho. A Dilma usa a estratégia do medo. O medo também é uma função básica do ser humano. Você, brasileiro, que passa fome, que não tem condições de se alimentar, você precisa de um programa que precisa me eleger primeiro. Se você me elegeu, você talvez não precise, mas eu vou dar para o outro. Eu vou dar, não vou dar não. Precisa eleger a tia Dilma primeiro. Não dei ainda. Vem. Eleitor, vem cá. Porque o outro candidato, ele vai acabar com tudo isso. Vai explodir o Brasil. Vai destruir. Ou seja, trata-se do Propina Família. Um sistema que depende do seu voto para a Dilma para que você possa receber o seu dinheirinho. É importante que se diga que esse dinheiro que você recebe não é ilegal. O sistema, toda essa malícia foi montada para que não haja um crime sendo cometido. É só um aspecto, como eu disse, de pressão emocional. Não é um crime, não é ilegal. Mas é um esquemão, um super esquemão. No caso do Aécio, como foi explicado,
vai acabar com isso, vira um direito, Bolsa Família, tira essa história de programa, de logotipozinho de governo federal, que é o presidente A ou B que distribui dinheiro, e o Aécio se propõe a focar no que interessa, na função do presidente. Vamos nos preocupar com a saúde, com a educação. O presidente não distribui Bolsa Família, o presidente distribui justiça, transportes. Não foi essa mudança que você, brasileiro, foi para as ruas para exigir? Não, eu não quero a mesma coisa, eu quero outra coisa, governo. Eu não estou satisfeito. Aí na hora de mudar, você quer manter a mesma coisa porque tá ganhando um troquinho para fazer isso? Você recebe esse dinheiro, não recebe mais nada, ainda vive numa situação que está arriscado a perder o Bolsa Família, perder o troquinho, porque a mulher está acabando com a verba pública. E aí não adianta você ir para a rua, criar confusão, destruir coisa, dar tiro, usar máscara. O verdadeiro protesto, a verdadeira força está aqui. É aí que você vai falar que você quer a mudança. Você não muda se você manter a mesma pessoa. Isso foge completamente à lógica e à racionalidade do ato. Mudar é escolher uma outra pessoa. Você não precisa dar o Bolsa Família para aquele outro ali, não é? O outro vai passar fome porque você não se preocupa com ele. E aí ela já fica amedrontando também quem não precisa do programa. A pessoa se sente constrangida, ela acha que ela precisa votar nela porque senão o outro vai passar fome. Fica com medo de eleger alguém e depois se arrepender olhando para as pessoas passando fome pelo Brasil. Ela amedronta quem precisa do cartão, quem não precisa do cartão, quem não sabe como escolher o voto. É o marketing político do medo. Aí no meio disso tudo vem o Fernando Henrique, professor, e quer explicar para a turma. Olha, pessoal, vocês precisam refletir sobre isso melhor. O PT tem acessado geralmente as regiões onde o nível de escolaridade é menor. E então essa mensagem é mais facilmente absorvida por essas pessoas que não têm elementos para refletirem sobre a questão. O Lula já fica puto, não, ô Fernando Henrique, fica quieto, não fala isso para eles, não bota isso para benzar. Não, é o Fernando Henrique que quer fazer isso, que trata vocês como idiotas. O Fernando Henrique trata vocês como burros, como incompetentes, como ignorantes. O Fernando Henrique, hein? Não sou eu não, tá? Ficou bem claro, ô nordestino? É o Fernando Henrique que trata você, nordestino, como ignorante. Não é o Lula que trata você como ignorante usando propina família. Você não disse que estava cansado de promessas, que queria ver realizado? Basta você ver lá no andamento da lei que eu coloquei na apresentação que você está assistindo, para ver o que os senadores do PT têm feito em relação ao Bolsa Família. O Aécio foi lá e falou, não, vamos assegurar esse direito para o brasileiro, vamos tornar lei, assim não fica essa malandragem toda. Aí chega lá a turma do PT, os senadores, não, vamos transformar em lei, claro, deixa eu ver aqui o seu projeto de lei. Como é que chama mesmo? Bolsa Família. Explica para uma outra lei, tem uma outra lei que a gente pode colocar aqui no meio e aí a gente junta. Falta acento no justificável. Né? Mas assim, antes da gente analisar isso, tenha paciência, deixa passar as eleições. Precisa também fazer as contas direitinho, porque eu não sei se dá para pagar. Tudo bem que a Dilma está prometendo, mas é até bom, porque ela promete, a gente depois vê se dá para pagar o Bolsa Família. Manda lá para a Comissão de Assuntos Econômicos, que o presidente também é do PT. Ah, você acha que esse vídeo é para defender o Aécio? Você pode assistir os outros vídeos do meu canal para notar que para mim qualquer candidato tá bom, fora a Dilma, por causa dessa malandragem e incompetência toda. Eu já defendi a Marina também seria legal, ok? O que não pode é colocar alguém que já se mostrou incapaz. Mas você ainda acha que ela está aqui pela alimentação do brasileiro e todo esse blá 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 todo? Perfeito! Use isso para os seus interesses, brasileiro. Esse é o motivo desse vídeo aqui, na verdade. Tem um link aqui em cima para o abaixo-assinado que está na web. Assine o abaixo-assinado exigindo aprovação urgente da lei do Aécio. Está na tua mão, brasileiro, garantir de vez o Bolsa Família.
A princesinha dos pobres e oprimidos não é tudo isso? Então ela é a maior interessada em aprovar já, comprovar para o brasileiro que ela quer garantir o direito do Bolsa Família. Basta ela chamar em caráter de urgência os senadores, aprovar sem mudança, sem nada, perfeito, do jeito que está a lei do Aécio, que inclui como obrigação do Estado o pagamento do Bolsa Família, para você não ficar nesse esqueminha de né? Então você tem essa chance. Começa a assinar o abaixo-assinado, promova esse vídeo nas redes sociais, mande para os nordestinos ignorantes, para os moradores do Sudeste ignorantes, para os moradores do Sul ignorantes, porque ignorante tem no Brasil inteiro. Não é especial em lugar nenhum. Uns podem ter mais, outros podem ter menos, mas a gente tem muita gente iludida por toda essa farsa montada. Então eu posso estar errado. Eu espero que eu esteja errado. Quem vai comprovar é a pessoa que está lá na TV falando tanto de pobre. A senhora quer garantia dos pobres? Aprova a lei. Coloca no papel, coloca ali, assegura o direito, assina embaixo, transforma em lei, prova, deixa o papinho furado, o esqueminha, a malandragem. Prova que a senhora é realmente quem diz que é. Nos ajude a divulgar esse vídeo para que a mensagem chegue na presidente. Ela quer se reeleger daqui a algumas semanas e ela tem tempo de sobra, já que os dois partidos, em teoria, a oposição e o governista, em teoria são a favor do Bolsa Família, da alimentação do povo, dos pobres que passam fome. É só fazer uma reunião extraordinária do Senado e tornar lei. Ela tem tempo de sobra, aí depois você, como brasileiro, avalia se quer manter ela no cargo por outros motivos. Então assine o abaixo-assinado, ela vai receber um e-mailzinho informando que você assinou e que você quer a lei aprovada imediatamente. Clique em gostei no vídeo, adicione aos favoritos. Se você tiver um canal, coloca ali no destaque dos vídeos do seu canal, nesse mês onde vai ter o segundo turno logo logo. Colabore com o nosso Patreon. Qualquer doaçãozinha, R$1, R$2, ajuda a divulgar, a gente ter verba para as atividades, divulgação, promoção do vídeo, criação. E por favor, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, em comentários, ajude a espalhar essa mensagem. Puxa, pra que tudo isso? Não foi o próprio Lula que fez o Bolsa Família? Você não conhece a história, não é? É aquele velho ditado, o brasileiro tem memória curta. Então senta que lá vem história. A origem do Bolsa Família começou lá nos anos 80. O idealizador desse tipo de programa foi o Betinho, essa figura que era muito conhecida naquele período, um sociólogo, ativista dos direitos humanos, ele que teve a ideia de dar em dinheiro ajuda às pessoas mais necessitadas. Aí veio o Fernando Henrique e foi a pessoa, lá entre 95 e 2002, que efetivou, que tornou realidade. Até então o governo não admitia dar dinheiro pura e simplesmente, podia dar benefícios materiais, serviços, mas dar dinheiro, convencer senador, deputado, político a dar dinheiro, quem começou a dar dinheiro foi o Fernando Henrique Cardoso. Se hoje a população carente, humilde, necessitada recebe dinheiro, foi porque o Fernando Henrique começou esse sistema de distribuição de renda. Ele criou o Bolsa Escola e outros programas sociais. Não era o Bolsa Família, eram outros tipos de programas divididos, destinados a essa população de baixa renda. O Lula entrou lá em 2003 e 2010 e a única coisa que o Lula fez foi o cartãozinho. Ele pegou, reuniu esses vários programas do Fernando Henrique em um nome chamado Bolsa Família. Então sim, o Lula criou o nome Bolsa Família, o cartãozinho Bolsa Família. Ele não criou a verba que o brasileiro recebe. E qual que é a nossa opinião sobre tudo isso? Como
foi dito, o Fernando Henrique criou o Bolsa Escola, estruturou, convenceu, conseguiu a verba, que é o mais importante. Ele fez um segundo programa, que é o Vale Gás. Não foi só um programa, ele já criou um segundo. Chegar lá no senador, não, vamos fazer outro programa, vamos dar mais dinheiro para a pessoa humilde, necessitada. Fica imaginando fazer um, naquela época que era uma inovação, já era mover o mundo. Fazer um segundo. E ele fez um terceiro programa, o Bolsa Alimentação, e mais dinheiro para a população humilde. Entra o seu Luleta e o que ele faz é isso, tirar o dinheiro dos programas do Fernando Henrique, fazer um cartãozinho e começar a se promover para tirar a imagem do Fernando Henrique, com objetivo político. Aí, claro, esse conhecimento acaba se perdendo com o tempo. Você imagina que o Lula conseguiu o dinheiro que você come, que a família necessitada, o pobre, porque o Fernando Henrique era voltado para os ricos e toda aquela demagogia que não tem nada a ver. Você recebe hoje, quem recebe hoje Bolsa Família, auxílio às pessoas necessitadas, foi de um político do PSDB. Vou fazer uma analogia para você entender ainda melhor essa questão. Vamos supor que os programas sociais que foram feitos pelo Fernando Henrique fossem garrafas. Então existe toda uma linha de produção para fazer essas garrafas. Existe o conteúdo que vai dentro da garrafa. Um programa é a respeito do gás, outro programa guarda relação com a escola, outro guarda relação com o alimento. Cada um precisa ser estruturado, fabricado. E mais uma vez isso foi feito por um político do PSDB. Não estou dizendo que o PT é melhor ou que o PSDB é melhor. Estou só falando que há um equívoco de pensamento em chegar-se à conclusão de que o dinheiro do Bolsa Família vem do PT. O dinheiro do Bolsa Família, o conteúdo da garrafa, não tem nada a ver com Lula e nada a ver com Dilma. Foi feito pelo Fernando Henrique, um político do PSDB. Ué, então o que tanto o Lula fez? O Lula fez isso, ele mandou fazer um rótulo, um logotipo, apenas publicidade de uma ideia. E aí, a partir desse rótulo, ele mandou colocar em toda a garrafa do PSDB. Falou, não, realmente, essa garrafa foi eu que fiz, eu que trabalhei pelo social e construí essas garrafas pro povo trabalhador. Não, você não fez porcaria nenhuma. Você pegou, mandou fazer um rótulo e meteu na garrafa do PSDB e tá querendo levar a fama. E aí veio a dona Dilma, que tá desde 2011 aí. O que ela fez foi meter o dedo no botão de gasto. Não, pode mandar fazer um monte de programa a mais, dar Bolsa Família para todo mundo, porque já tem o cartãozinho, já está estruturado, o Fernando Henrique já estruturou, já está tudo redondinho, o Lula já pegou, já abreviou tudo. O que mais eu tenho que fazer do que discursar por aí? Então, mais uma vez, o seu Lula fez ali o rótulo, foi colocado nas garrafas que o Fernando Henrique teve o trabalho de fazer, entrou a dona Dilma, ela mandou fazer muito mais, ela apertou o dedo da linha de produção e começou a multiplicar a Bolsa Família para qualquer pobre que aparecesse na frente dela. Qual que é a função da presidente da República? Não é apertar botão e aumentar gasto. Isso qualquer macaco faz em qualquer lugar do mundo. Você não precisa colocar alguém, eleger um presidente para ter não fazer nada, para gastar mais. A função é achar soluções para um retorno social. Ah, não, quem recebe Bolsa Família vai ter que prestar trabalho voluntário, 1 hora. Poxa, o sujeito às vezes ganha Bolsa Família e vai gastar no bar bebendo. Que brasileiro que não vai ser digno o suficiente para prestar um trabalho voluntário de 1 hora por mês que seja? Ah, vamos fazer mutirão de casa própria, como fazia antigamente? Não vamos fazer mutirão nenhuma. Tem também a propina Minha Casa Minha Vida. Então eu ganho a casa no mole e no fácil, num sistema lá redondinho. Por que não bota ali a pessoa mais humilde para fazer a própria casa dela? Porque isso dá trabalho. Assim não é fácil ser presidente da República, né? Não é só apertar um botão. Isso dá trabalho.
Conter a natalidade também dá trabalho, porque é impopular. O pobre tem 3 filhos, não vamos nem pensar no que tem 3, vamos pensar já nos exageros. O pobre tem 8 filhos, chegar para ele e falar que ele não pode ter o 9º, ele já vai ficar chateado. E aí já não é tão popular a questão. E aí essa é a função do presidente da República. Criar restrição por histórico criminal, falar, não, vamos analisar se não é bandido, senão a gente está pagando bolsa bala, bolsa faca, bolsa estilete, não bolsa família. Enfim, eu não sou presidente da República, não é minha obrigação achar o que é melhor que se faça em relação ao Bolsa Família. Talvez nenhuma dessas 3 seja o ideal. Essa é a função dessa mulher aí. E eu não vi ela exercer. Eu vi ela apertar o botão do acelerador da produção da garrafa do Fernando Henrique com o rótulo do Lula. Só isso que ela fez. Então tá aí, programa de distribuição de renda foi feito pelo Betinho, idealizado pelo Betinho nos anos 80. Veio o Fernando Henrique e materializou em 95 e 2002, veio o Lula e integrou os programas 2003 a 2010 e a dona Dilma gastou mais, 2011 a 2014. Em termos de partido, até onde eu sei, o Betinho era apartidário, não estava em nenhum partido, o Fernando Henrique do PSDB e Lula e Dilma do PT. Qual que é a nossa opinião sobre esse envolvimento individual de cada presidente? Cada um se envolveu nessa questão do programa de distribuição de renda da seguinte forma: um idealizou, o outro materializou, o outro integrou e o outro gastou mais. Aparentemente, parece que cada um deu a sua contribuição individual, todos foram válidos e é positivo o que cada um adicionou ao programa, ou seja, não pode desmerecer nenhum, nem o PT, nem o PSDB de forma alguma, todos adicionaram alguma coisa. Mas aí eu vou usar o conceito de um autor que é muito familiar à nossa presidente Dilma, o Karl Marx. Ele foi um filósofo, cientista, é um dos autores preferidos da presidente Dilma, está lá na biografia dela, porque ela adora um socialista, um comunista, segundo a biografia dela. Né? O que me aparenta que ela está fazendo no Brasil é um sistema União Soviética, Cuba, como muitos dizem, de fato, porque ela realmente estudou esses autores e ela realmente tem ações em relação ao Brasil que colocam uma mão muito pesada do Estado. Então, tudo bem, vamos analisar sobre a ótica dela, vamos ver se o socialismo é bom. Segundo Karl Marx, as ideias nada podem realizar. Para realizar as ideias, são necessários homens que ponham a funcionar uma força prática. Segundo Karl Marx, quem coloca a coisa para acontecer, materializa, é o mais importante. Ou seja, de todos esses elementos de cada presidente e do Betinho, a materialização é o mais importante de todos. E isso eu concordo com Karl Marx, quem sou eu, né, para discutir com tal figura. A materialização envolve compreender uma nova proposta, conhecer todos os detalhes, todas as minúcias, não é uma coisa que já acontece, que vem lá de trás. É uma coisa nova, diferente, você tem que saber tudo. Assumir a responsabilidade pela novidade, porque se der certo, ótimo, fantástico, mas se der errado, é a tua cabeça pela ideia nova que você tentou implementar. Como político, você tem que convencer o seu próprio partido, falar, não, vamos acreditar em distribuir renda para a população. Imagina chegar ali na turma que nunca deu dinheiro para ninguém e falar, não, vamos todo mundo assumir a responsabilidade de sair distribuindo dinheiro. Você tem que negociar com outro partido, a oposição, ou seja, o PSDB na época teve que negociar com o PT para dar dinheiro. Provavelmente eles, por serem oposição na época, eram contra. Hoje ainda dizem que é obra deles. Tem que realizar o que vinha sendo feito. Você, quero dar dinheiro? Tudo bem, dá dinheiro. Mas o Brasil tem que continuar andando. Não adianta você querer materializar alguma coisa e deixar tudo uma porcaria. Por outro lado, a integração é muito simples. Você não precisa compreender uma nova proposta. Você não precisa assumir responsabilidade nenhuma, porque já vem. Então você já sabe como é
não vai se der errado, olha, era uma ideia do Fernando Henrique, eu só tentei simplificar. Não tem que convencer ninguém porque a coisa já está funcionando, não tem que negociar com ninguém porque a coisa já está funcionando, e não tem que realizar o que vinha sendo feito, porque o que vinha sendo feito é isso. O Lula pegou, deu continuidade e falou que fez alguma coisa porque criou um slogan ali, um título, Bolsa Família, um cartãozinho. Assim, é muito fácil. Então tá aí, nesse breve e longo histórico sobre o Bolsa Família, você entendeu melhor como é que gira a questão. Então aproveita a situação. Nessa eleição, nessa briga de Aécio, Dilma, PT, PSDB, dá pra você criar algo de útil, algo que fique aí pro resto da vida do brasileiro, que é jogar um contra o outro. Quer usar malícia contra o povo? A gente usa de volta! Coloca ali, vamos ver quem é quem. Vamos ver quem vai aprovar essa lei mais rápido. Assim você não admite mais o marketing do medo contra você na hora de decidir o presidente da República. Eu tenho conversado sobre isso com alguns petistas, tentado explicar isso conversando nas redes sociais, como eu disse e tal. E após explicar tudo isso, esses argumentos, essas considerações, eles me colocaram isso. Eu voto na Dilma porque ela tirou milhões da pobreza. Ninguém... Sem o Bolsa Família, os miseráveis ainda passariam fome. O problema é que se colocar o PSDB, o Brasil vai voltar tudo